Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Bom dia, meus telespectadores. Estamos no ar com Stories na TV. Eu sou Mariana do UOL e trouxe hoje o Dr. Marcelo Pinheiro, neuropediatra, e a doutora Tiziana, que é neuropsicóloga. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Mari, tudo bem? Obrigado por me receber aqui no estúdio para a gente gravar esse programa. Eu sou Marcelo Pinheiro, né? Eu sou neurologista adulto e infantil e faço pós-graduação em transtorno do espectro do autismo e sou doutorando do Departamento de Neurologia na Universidade de São Paulo, USP. E mais algumas coisas, na verdade, né? Porque o mini currículo dele, quando ele mandou, gente, é enorme. E eu também vou dizer para vocês em casa, quem me acompanha nas redes sociais, ele é também um neuropediatra do meu filho, do Pietro. Quem me acompanha também sabe que o Pietro é autista e quem acompanha é ele. Então, é um prazer enorme poder receber aqui. Quando eu pensei no convite, foi a primeira pessoa que eu pensei foi ele. E aí ele está aqui, né? Vamos agora passar a palavra para a doutora Tiziane. Bom dia, Mário. Obrigada também pelo convite. Sou Tiziana Moreira, psicóloga e neuropsicóloga, especialista em TEA, ABA, síndrome de Down. Então, já tenho aí uma caminhada na psicologia, tanto com crianças e adolescentes típicos como atípicos, né, e também na parte de avaliação neuropsicológica. Vamos até assim colocar os típicos e atípicos. São palavras que no nosso meio a gente até consegue saber o que é, mas para quem está em casa não sabe. Então, o que é a parte de neuro, típico, atípico? Costuma-se falar que as pessoas típicas são aquelas que não estão dentro de nenhum transtorno mais específico, né? E as pessoas atípicas, elas estão em algum transtorno. Então, por exemplo, pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista, pessoas com síndrome de Down, né, que é uma síndrome também que acomete algumas pessoas. Então, a gente faz essa divisão para meio que tentar encontrar o público que a gente está trabalhando especificamente. Certo. E a gente vai perguntar para o doutor Marcelo o que é o autismo ou TEA? Ou como é que hoje em dia a gente fala mais em TEA, né? Então, o termo correto, de acordo com o Manual de Estatística e Doenças Mentais americano, que é o DSM, é transtorno do espectro autista, TEA. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele ocorre ainda nas fases iniciais do desenvolvimento da criança. Via de regra, até os 3 anos, o paciente vai apresentar sintomas, sinais em maior ou menor grau. Mas é necessário falar que para a gente diagnosticar o transtorno do espectro autista, você precisa preencher critérios. E esses critérios são, em sua grande maioria, divididos em 2 grandes grupos. Ou seja, é uma condição A, que tem um prejuízo na comunicação e socialização. B, alguns padrões de repetição e restrição do comportamento. Além disso, tem que estar presente em múltiplos cenários, o paciente tem que ter, em maior ou menor grau, algum comprometimento por essas manifestações e também é interessante a gente descartar causas outras, como, eu vou citar um exemplo, um paciente com esquizofrenia e psicose ativa, né? Então, a gente tem esse diagnóstico diferencial, dentre outros, por exemplo. Esse é o TEA. É engraçado, até assim, são perguntas que desde quando, por exemplo, o Pietro, comecei a colocar nas minhas redes sociais que o Pietro era autista, vem muito essas perguntas para mim. O autismo tem cura? Como você identificou? Tem cura? E se é genético também? Vem muito essas perguntas para mim. Então, melhor do que você para poder responder essas perguntas. Tá, eu vou responder então pela última pergunta, que é a questão da genética. A origem do autismo, do TEA, ela é multifatorial. O que a gente sabe é que, em boa parte dos casos, tem correlação genética, mas não é uma herança de um gene apenas, ou seja, de uma pequena parcela do nosso material genético.
ela é uma herança poligênica, mas tem que, em algum momento, haver uma contribuição do meio. Ou seja, baixo peso ao nascimento, gemelaridade, sofrimento fetal ao nascer, uso de substância psicoativa pela mãe, várias condições assim que durante a gravidez ou até mesmo durante o parto possam eventualmente contribuir para o surgimento desse transtorno do neurodesenvolvimento que é o TEA. Quanto à questão da cura, essa é uma pergunta interessante. Porque falar em cura, a gente fala em doença. As doenças é que algumas delas têm curas. E o TEA não é uma doença, né? O TEA é um transtorno, ou seja, uma condição que traz, de alguma forma, um prejuízo, em maior ou menor grau, mas que está dentro de uma grande gama de condição que nós não classificamos como doença. Então, não existe uma cura. O que existe, muitas vezes, é um paciente que tem um nível de suporte maior e que, com o passar do tempo, ele melhora até um nível de suporte menor, que é o nível 1, que nós chamamos, e assim ele consegue viver de forma igualitária na sociedade. Lógico que ainda preenchendo os tais critérios que eu citei há pouco. Você falou aí na parte de nível, né? Muita gente também pergunta, qual grau? Níveis e graus são a mesma coisa? E qual a diferença, por exemplo, do TEA para o Asperger? Tá, então vamos lá. O Asperger é uma nomenclatura que saiu, ficou em desuso, na verdade. Eu não diria desuso. Ela entrou no grande grupo do TEA em 2013, com a nova classificação do DSM. Então, o Asperger era aquele paciente com nível 1 de suporte e que tinha uma inteligência acima do normal, que hoje a gente usa o termo de altas habilidades superdotação. Então, separando o joio do trigo, eu posso ter um paciente com altas habilidades e não preencher critérios para o TEA, como posso ter pacientes com altas habilidades e preencher critérios para o TEA, que até o ano de 2013 se chamava de Asperger. Então, os níveis 1, 2, 3 de suporte, eles são muito variáveis. Por mim, eu até digo em consulta que deveria ter 100 níveis diferentes, porque o TEA é uma condição que o próprio nome já traz, é um espectro. Então, o paciente pode apresentar manifestações muito, muito, muito variadas, mas ele ainda assim vai ter comunicação, socialização, padrões de repetição e restrição do comportamento em maior ou menor grau. Então, se eu puder encurtar muito, nível 1 é aquele com pouco nível de suporte de terapias, que ele se insere muito bem na sociedade, que ele tem uma linguagem adequada, ele consegue se comunicar da melhor forma possível e os seus padrões de repetição e restrição não são críticos. 2. Um divisor de águas é a linguagem. Então, pacientes que, por exemplo, têm um comprometimento grave da linguagem, da comunicação, eles já vão estar inseridos no nível 2. Eles vão precisar de maior atenção, muitas vezes de terapia, em alguns casos, se tiver uma alteração comportamental muito importante, de medicamentos. E o nível 3 é aquele muito grave, que a sua comunicação ela pode até existir, mas ela é ineficaz. É paciente que, via de regra, tem alterações comportamentais graves e que muitas vezes, infelizmente, não consegue conviver em comunidade, em sociedade, precisando muito do acompanhamento multiprofissional com várias terapias, incluindo a psicologia. Mas falou em equipe disciplinar. A equipe multidisciplinar hoje, a gente pode dizer que é bem grande, é bem vasta, né? Porque, por exemplo, a Tiziana, que ela é psicóloga, ela trabalha com a parte de neuropsicologia, né? Mas, na verdade, no TEA abrange uma equipe bem grande, que é psiquiatra, né? Psiquiatra, nutrição, por exemplo, a nutrição para quem tem seletividade alimentar, né? Nutrição, fono para quem é verbal, não verbal. Sempre vai ter esse acompanhamento, é uma equipe bem grande. E a gente escuta também bastante a questão da parte da psicologia, a aba, que é exatamente o que você trabalha. Como que funciona? E qual a diferença, por exemplo, de um tratamento normal para terapia aba? Bom, na realidade, assim, não existe o tratamento normal, né? Existem várias teorias dentro da psicologia e o ABA, ele é uma ciência, tá? Ele não é uma teoria, é uma ciência que veio para trabalhar alguns transtornos, não somente o autismo. Então, não é exclusivo do autismo, certo? E tem, assim, algumas especificidades,
né, no ABA, que é a questão mesmo da organização, tá, do planejamento da sessão. Né? A gente tem um prontuário que a gente faz, todo um programa a ser seguido de trabalho com essas crianças ou adolescentes, enfim. E precisa ser feito diariamente. Né? Então, existe um programa que é realizado diariamente em vários locais, na escola, no consultório, em casa, né, para que a gente consiga ter um resultado melhor. E aí a gente trabalha habilidades sociais, a gente trabalha várias funções de acordo com a necessidade daquele paciente. Né. Então, se a dificuldade maior é na linguagem, a gente tem como colocar uma comunicação alternativa também, e aí a importância da equipe se comunicar. Né? É importante que o psicólogo esteja sempre em contato com o fono, conheça o terapeuta ocupacional que está acompanhando, porque é todo um trabalho em equipe que vai fazer com que realmente a terapia ABA, como costuma se falar, também tenha resultado, porque a gente não consegue trabalhar sozinho. Mas essa parte é até um pouco difícil da gente colocar, principalmente quando são pessoas, por exemplo, que não têm acesso à parte particular. Né, por exemplo, que dependem do SUS para poder fazer as terapias ou ter certos atendimentos mais restritos, como neuro, né, isso é bem comum. Como que faz essa parte do acompanhamento? Porque eu também até recebo também no meu Instagram muitas mensagens de mãezinhas perguntando: aqui na minha cidade não tem determinados tratamentos, como é que eu posso fazer? Às vezes a gente fica até sem conseguir poder responder esse tipo de pergunta, porque é difícil hoje. Uhum. Olha só, uma das opções, né, que a gente tem para pessoas que não têm muito acesso, por exemplo, às terapias, o pessoal, né, que vai para o interior, enfim, existem alguns cursos muito bons que promovem esse acesso a esse conhecimento e que forma pessoas, né, que podem ser acompanhantes terapêuticos. Esses acompanhantes terapêuticos podem ser os pais, cuidadores, né, pessoas que estão ali, pessoas da escola. Então, são cursos que estão sendo disponibilizados aí, inclusive pela própria internet, né, e que você tem acesso a essa informação, que é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de autismo, né, ou então qualquer uma deficiência, é o acesso à informação. Então, é importante que as famílias tenham acesso a essa informação e possam também contribuir em casa, porque é onde essas pessoas passam mais tempo. Né? O que eu estava até falando aqui nos bastidores do Dr. Marcelo sobre isso, porque eu também sou formada em fisioterapia, e foi graças a essa questão da fisioterapia que eu descobri, comecei a perceber, na verdade, determinados comportamentos do Pietro, meu filho. Na época, ele tinha 7 a 8 meses, quando a gente foi... Né, através da doutora Regina Portela, um beijo bem grande, que foi minha pediatra e também é pediatra do Pietro. E aí ela indicou o doutor Marcelo na época, e daí a gente já começou logo todas as terapias, né, doutor Marcelo? Hoje já está com 2 anos e 2 meses o Pietro. E a evolução dele, gente, foi assim, um boom na evolução. É importante comentar isso que você sinalizou, Mari, porque assim... Existem o que nós chamamos de marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Esse nome imenso é para dizer que toda e qualquer criança, em até determinada época de sua vida, ela tem que fazer certas coisas. E até o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, publicou um relato, uma cartilha, na verdade, que fala sobre esses marcos. E agora, em fevereiro, ou seja, mês passado, de 2024, a Sociedade Brasileira de Pediatria também divulgou essa mesma cartilha, o que é ótimo. Depois eu posso até compartilhar contigo. Com certeza, eu quero sim. Para que tu compartilhe com os demais. Porque, assim, é uma responsabilidade muito grande a gente avaliar o desenvolvimento dos nossos filhos. Muitas vezes os pais estão trabalhando, né? Pai, mãe, as crianças ficam à mercê de babá, de vó, ou de pai ou de mãe, não importa. Quem quer que seja aquele que esteja cuidando da criança, ele tem que estimular e, lógico, ficar de olho nos marcos do desenvolvimento. O que acontece muitas vezes é que o pediatra é quem avalia os marcos. Sim, é verdade. Mas
Quem tem acesso ao pediatra? Todos têm? Todos fazem a consulta de puericultura, que é aquela no comecinho, né? Nos primeiros 10 dias, 2 meses, 3 meses, né? Até 5 anos de idade, no básico, até 5 anos de idade, mas o regular é até a vida adulta. Desculpa, a transição da adolescência para a vida adulta. São poucas as crianças. Tanto é que eu saí com a doutora Regina Portela, ela foi minha pediatra até os 17 anos. Eu não queria sair, não, ela que me expulsou. Exatamente. Então, assim, esse documento é interessante porque ele orienta o que deve ser observado nos marcos de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, 24, 36, 48, 60. Ou seja, até o 5º ano de idade, a questão motora, linguagem, comunicação, cognição, que seria, entre aspas, a inteligência, socialização, coisas estas que nós agora há pouco podemos observar que dentro do transtorno do espectro autista está alterado, né? Então, ousaria dizer que 100% dos pacientes com TEA, eles vão ter atraso do neurodesenvolvimento, desenvolvimento neuropsicomotor, em maior ou menor grau, certo? Então, é relevantíssimo a gente observar isso. Pode falar, doutora. Uma coisa que a gente observa, por exemplo, eu escuto muito no consultório, né? Quando tem o segundo filho, né? Ou então quando a criança com autismo é o primeiro e nasce o segundo, né? Quando aparece um segundo filho aí. Mas agora eu percebo a diferença no desenvolvimento do primeiro para o segundo ou vice-versa, né? Porque realmente tem aquilo que faltou nesse neurodesenvolvimento aí, né? No desenvolvimento psicomotor, neuropsicomotor, dentro do que a gente espera que aconteça, né? Então sempre aparece algo que estava diferente. E aí eu pelo menos escuto muito no consultório. Eu até posso dar um relato também sobre isso, né? Porque foi daí, com determinados comportamentos do Pietro, mesmo ele tão novinho, com 7 meses, eu comecei a perceber, comecei a gravar vídeo, e aí mandei para a pediatra. E aí ela me encaminhou, né? Não, vamos começar a prestar mais atenção nele, porque ele pode estar. Só que, no fundo, eu sabia, né? No fundo, como eu já tinha acompanhado outras crianças na época, e aí eu comecei, no fundo, a realmente perceber que tinha. E aí, só quando o doutor Marcelo deu, né, no caso, o diagnóstico, para mim foi super normal. E eu acho até legal a forma da abordagem que você trabalhou. Porque, além dele, eu ainda fui em outros neuros. E essa questão da abordagem, por mais que, tipo assim, ele soubesse que a gente conversou no dia, que eu era fisioterapeuta, que o pai dele era médico, mesmo assim, o doutor Marcelo chegou falando como se eu fosse leiga, que eu não soubesse o que era o autismo, mesmo eu sabendo o que era, e o pai dele também. E isso eu acho muito importante, que é difícil, às vezes as pessoas já chegam de uma forma falando tão assim, como é que eu posso dizer, rápida, que não dá tempo nem da pessoa processar. E a gente é mãe e é pai, né? E a forma que ele chegou explicando tudo bem direitinho, falando... nossa, eu achei aquilo ali super, super fantástico. Foi o diferencial, Obrigado. De verdade. Foi o diferencial. Exatamente, que a gente tem que entender que quem está ali do outro lado da mesa é o pai e a mãe, é o responsável, né? Independente da titulação. E aí, nessa hora, realmente a titulação cai por terra. É verdade. Porque ali eu estava como mãe e o pai, né, no caso. E ele fez essa abordagem desde o início, falando tudo bem direitinho. Eu achei isso muito bacana. Eu queria, doutor Marcelo, que você falasse um pouquinho a questão, assim, como é que o pessoal... Com certeza o pessoal em casa deve estar assim, mas já tenho meu filho, vou começar a prestar atenção. O que pode ser prestado atenção normalmente, se a criança pode ou não estar dentro do espectro do TEA? Essa pergunta vale bastante dinheiro, porque, assim, na verdade, é uma brincadeira. Observar. Acho que a palavra é observar. Primeiro de tudo, a gente tem que ir levando aos marcos, né, do desenvolvimento neuropsicomotor, entender que existem sinais muito precoces mesmo, como, por exemplo, uma criança que durante a amamentação não olha nos olhos, uma criança que ali por volta de 8, 10 meses acorda à noite, senta no berço e não chora chamando pelos pais,
Uma criança que não tolera o colo dos pais ou, pelo contrário, é absurdamente dependente desse contato corporal. Uma criança que não brinca de forma adequada. Aí vem um marco que é o mais comum de busca do consultório médico, atraso de fala. Em tese, a criança ali por volta dos 10 meses, ela já tem que estar falando pelo menos 1 a 2 dissílabos, como mamá, papá, e vai ganhando marcos. Então, ela tem que ir ganhando. A linguagem é fundamental. De modo que por volta ali de 1 ano e 2 meses, ou seja, aos 14, ela já reconheça várias pessoas da família, ela já seja capaz de, inclusive, dizer água, quer, dá, isso. Então, são dissílabos ou monossílabos que fazem sentido e têm um motivo para tal. Outra condição interessante, crianças que não respondem ao chamado. Você, por exemplo, está aqui brincando, seu filho está na sala e você chama Marquinhos. Marquinhos não olha. Inúmeras vezes Marquinhos não olha. Então, isso pode nos remeter a quê? Alguma dificuldade de socialização. Lógico, em pacientes com problema auditivo, a gente vê isso de forma mais precoce. É como o pessoal fala muito assim, tá no mundo da lua, né? Diz exatamente. Então, são vários marcos, muitas coisas mesmo. Crianças com brincadeiras muito repetitivas, por exemplo, empilhar brinquedos, emparelhar, enfileirar, separação por cores, ou formato, ou tamanho. Um brincar, nós chamamos muito de pueril, que é um brincar infantilizado. Pega um objeto, bota dentro da caixa, tira dentro da caixa, bota de novo, tira de novo, bota de novo. Crianças que gostam muito mais de brinquedos que não são brinquedos. A exemplo, panela, talher, pedra, pedaço de pau, brinca com folha. O brincar, ele envolve tudo, a imaginação está aí para isso. Mas quando são é os não funcionais, persistente, persistente, é tanto que dentro do critério ele é persistente, é repetitivo, né? E restrito. Daí a gente tem que chamar assim, tem que ficar atento a isso e, sem dúvida, levar para uma avaliação. É engraçado, ele falou aí exatamente todos os brincares, né? Que o Pietro faz. É exatamente dessa forma. Ele empilha todas as coisinhas, vai colocando, separando por cor. Ele agora está com a mania, sabe de quê? De pegar as rações e sair colocando as rações dos cachorros e dos gatos, tudo enfileirado. E é engraçado que eu chego, e eu sempre vou postando, né, isso no meu Instagram, e colocando para as pessoas como é que ele faz. E aí chega um monte de mãe, meu filho também está fazendo isso, será que ele é também? Gente, calma, não é assim. Porque, às vezes, pode ser uma brincadeira dele, mas depois passa, não é verdade? Eu dou muita aula por aí, né? E um dos slides que eu coloco lá no final da aula, a gente brinca, diagnóstico de rua. Você bate o olho e já dá o diagnóstico. E tem uma foto que é na minha casa, o Arthur, que é meu filho mais velho, brincando de Hot Wheels com uma fila imensa. Só que eu mostro a primeira imagem, só a fila. Aí eu pergunto à plateia, qual é o diagnóstico? Aí depois mostro o Arthur, que dentro da brincadeira que ele estava fazendo, era uma brincadeira de Hot Wheels, onde vários carros iam descer a rampa, por exemplo. Então, quando é uma coisa esporádica, está dentro do esperado. Inclusive, empilhar cubos faz parte de uma das avaliações do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente tem que ficar de olho na repetição, na persistência, numa coisa que foge, como a Tiziana falou, que foge do desenvolvimento quando comparado a outra criança. É muito comum a gente dizer, não compare um com o outro. Depende. Eu acho que às vezes é interessante comparar sim, para que a gente não caia numa lenda que é cada criança tem o seu tempo. Não é assim. Cada criança tem um tempo, que é o marco. E se não for atingido, é considerado um atraso. E se for considerado um atraso, é uma potencial suspeito TEA, por exemplo. E dentro desse tempo, tem as diversas formas de se manifestar, né? Então, eu tenho, por exemplo, até 2 anos para falar, né, e conseguir conversar, pedir algo, né, entender o que está sendo dito. Mas o Joãozinho vai fazer isso de uma forma, a Maria de outra forma, né, contanto que faça.
né? A partir de 2 anos, não conversa, não fala, aí a gente se preocupa mais, né? Então, o tempo, ele existe. A forma de manifestação é que ela é diferente. Tem, assim, por exemplo, posso dizer uma sequência ou... uma sequência, por exemplo, a mãe desconfiou, ela vai direto para quem? Para o pediatra? Para o neuro? Porque como é uma equipe, né, multidisciplinar, como que essa mãe vai poder fazer esse primeiro acompanhamento? Como poderia ser? Essa pergunta é maravilhosa. Muito comum os pais se depararem nesse cenário. Ok, tem algo de errado, não sabe o que é, não tem um nome ainda. O que é que eu faço? A primeira coisa, assim, se é um padrão repetitivo ou algo que foge do que a gente discutiu de desenvolvimento, a minha sugestão, pediatra. Por que o pediatra? Porque o pediatra muitas vezes vai encontrar alguma condição que pode estar falseando uma única questão do desenvolvimento. E aí, falar em TEA não falar em uma única questão, é falar num conjunto de coisas, tá? Então, o pediatra, muitas vezes, ele direciona. Se ele achar prudente, ele já manda para o neuropediatra ou psiquiatra infantil, né? Se o pediatra achar prudente, ele faz os dois, que é o quê? Mandar para o especialista e mandar para a intervenção. Leia-se intervenção. A equipe multidisciplinar, que nós mencionamos tanto, que de entrada, digamos assim, no começo, é com o psicólogo, o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo. E uma outra alternativa que eu até estou fazendo um trabalho lá na Unicristos, é para que seja muito utilizado um instrumento de triagem do TEA, chamado MChat RF, que ele deve ser aplicado, inclusive, desde 2017 é lei no Brasil, para ser aplicado no SUS, e infelizmente ainda não é. Porque ele tem uma sensibilidade e uma especificidade, ou seja, ele é capaz de detectar pacientes TEA e depois confirmar em mais de 95% dos casos. Então, são vários os cenários. A minha sugestão de entrada seria o pediatra. Tá? Agora, se o acompanhante, né, o pai, etc., presenciar múltiplos cenários, aí eu iria para o especialista a princípio. Olha aí, gente, o papo está muito bacana, né? E agora a gente vai para o intervalo e já a gente volta para conversar mais com o Dr. Marcelo e a Tiziana. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Quer fazer seu podcast ou projeto audiovisual e não sabe por onde começar? A Luminous Play tem toda a estrutura de estúdio, equipamentos e suporte para dar um play na sua ideia. Conheça nosso trabalho e agende uma visita. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Voltando agora no segundo bloco, com o Dr. Marcelo e a Tiziana, abordando esse tema super em alta, que é o TEA, transtorno do espectro autista. Vamos dar aqui continuidade, esse bate-papo que está bem descontraído, maravilhoso para vocês que estão em casa, para vocês entenderem melhor e numa linguagem simples, essa é a verdade, uma linguagem simples para vocês poderem
acompanhar direitinho, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre a diferença de menina e menino no diagnóstico precoce. Vamos lá, doutor Marcelo. Vamos lá. Essa é uma questão que nem todos, de modo geral, estão a par, mas existe uma diferença não nos critérios, né? Os critérios são os mesmos. A diferença está nas manifestações entre os meninos e as meninas no nível 1, eu diria. Principalmente, as meninas no nível 1, elas têm uma dificuldade... Elas não, né? Desculpa. Nós, enquanto profissionais, e principalmente os pais, têm um pouco maior de dificuldade para identificar algumas manifestações. Isso acontece pelas próprias demandas no qual as meninas são expostas. Não é, Tícia? Assim, culturalmente, a gente acompanha que as meninas elas têm uma postura diferente frente às várias situações, né? Então, as meninas elas são, vamos dizer, educadas, criadas para serem mais quietinhas, mais caladinhas, né? Aceitarem as coisas de uma forma, entre aspas, de uma forma mais educada. E isso acaba que vai mascarando um pouco os sintomas do próprio TEA, né? Que é aquela coisa do isolamento, do retraimento. Então, às vezes, você passa por tímida e, na verdade, não é só a timidez, né? Às vezes você passa, é aquela menina mais esquisitinha, mais timidazinha, que não gosta de falar, fica no cantinho da sala, né? E, na realidade, não é isso. Existe uma diferença entre a timidez, né, e a dificuldade de socialização que é presente no TEA. Então, muitas vezes, esse diagnóstico ele não é feito na primeira infância, ele não é feito ali por volta dos 10 anos, ele acaba sendo feito mais tardio, na adolescência, quando outras questões maiores, a nível emocional, começam a aparecer. Mesmo assim, até uma pergunta, porque mesmo assim hoje nessa sociedade que a gente vive, que é uma coisa um pouco mais liberal que antigamente, né? Antigamente era a gente pode dizer que vivia muito essa parte do matriarcado e hoje em dia está super mais liberal. Ainda assim existe esse tipo de comportamento? Ainda assim, a gente vê essa diferença das meninas para os meninos na manifestação social, né? Desde pequenininha, minha filha era para ser menina bem quietinha e ela é, né, virada no giraia, como a gente diz, né? Aquela menina que é pior do que os meninos, muito. Existe, mas a grande maioria, se você chegar numa escola, você vê as meninas brincando de uma forma mais tranquila e os meninos, né, mais agitados na coisa de estar mais ativos naquela primeira infância, que é quando você começa a perceber esses marcos aí de uma forma mais diferenciada. E, nesse primeiro momento, as meninas vão passando. Se não tiver um comprometimento da linguagem que chame mais a atenção da família ou da escola, vai passando, né? E ela vai ficando como sendo a tímida, né? A que não gosta, a que tem mais dificuldade. E quando chega lá, 13, 14, 15 anos, que a demanda é outra, né? A sociedade começa a exigir outras questões da menina, e aí vem outros comportamentos que chamam a atenção para esse diagnóstico. Você acha, Tícia, assim, hoje, que está um termo mais abordado? As escolas todas estão preparadas para receber alunos com TEA? Eu vou escapar dessa pergunta com o todas, viu? Não, tudo bem, aqui é tranquilo. Todas é muita coisa, né? Existe um movimento, tá, de preparação. Eu acho que é difícil a gente dizer que está preparado, até porque o TEA ele não tem um padrão específico, né? Cada autista tem a sua forma de expressar, de ser diferente. Então, a gente não tem como rotular dentro de um padrão. E as escolas elas precisam, né, de determinados padrões para exercerem aí o papel delas. Então, existe um caminho ainda muito longo para as escolas conseguirem alcançar essa preparação de inclusão, não só para o TEA, mas para toda essa neurodiversidade aí que está sendo cada vez mais exposta, né, a esse espaço. A gente ainda tem um caminho grande para percorrer. Porque, assim, até, por exemplo, para a síndrome de Down e alguns
ou algumas outras síndromes, por exemplo, a gente pode ver que existem escolas especializadas para receber esses pacientes, né? Já para o TEA, não, já pode ser uma escola comum. Assim, sobre a inclusão dos pacientes com TEA nas escolas comuns. Mas veja, para a síndrome de Down, a gente também sugere escolas comuns, né? Então, depende muito do tipo de pessoa que a gente vai colocar na escola e da dificuldade que ela apresenta. E aí o suporte, a gente volta lá no que a gente estava falando no início, né, da questão do suporte. Então, a gente tem como colocar, por exemplo, um acompanhante terapêutico na escola, né, que é diferente do cuidador. Tá? É importante a gente entender. Não é um cuidador. Mesmo, é verdade. Não é uma pessoa para levar ao banheiro, para tirar a fralda, para dar comida. Né? É um acompanhante terapêutico que vai estar ali favorecendo aquele momento, tanto de aprendizagem formal como de inclusão, né, de relações, para desenvolver habilidades sociais. Então, a gente tem como colocar dentro da escola uma pessoa que tenha condições de favorecer. E aí, sim, incluir naquele ambiente escolar. E aí vai, tanto TEA como síndrome de Down ou outra dificuldade específica que aparecer. Porque é engraçado que quando eu fui pesquisar as escolas, né, para o Pietro, teve 2 escolas que eu cheguei, quando eu falei que o Pietro tinha TEA, se tinha algum acompanhamento, ou era capaz de receber eles disseram que não. E não podia receber, e nem chegou a fazer nenhum tipo de teste ou algo para conversar com o psicólogo, porque disse que não tinha como receber. E escola, que eu posso dizer que não é escola creche pequena, escola boa, grande. Mariana, mas você sabe que, por lei, as escolas precisam aceitar, né, qualquer criança. Por lei está lá. Ela não pode negar matrícula pela deficiência, qualquer que seja. Tá? Depende muito aí da família, de querer pegar essa briga, né, comprar essa briga, confio naquela escola a ponto de insistir e levar meu filho para lá. Eu nem quis, na hora que quando falaram, não, ok, obrigada, pronto, não vou deixar. Mas, assim, por lei, ela precisa, né, e por lei, ela tem que favorecer a outra pessoa também ali naquele espaço para ajudar na integração, né, porque até faz escolares. parte da questão da inclusão, né, doutor? Essa é uma questão assim que a escola não pode se negar a receber um aluno se ela tiver a vaga. E uma vez que tinha a vaga, a partir do momento que descobriu que o paciente tinha uma ou outra neurodiversidade e não aceita, aí ela está errada. Inclusive, como a Tiziana bem falou, quem que vai comprar briga com uma escola que tem uma postura dessa, né? Eu não confiaria meu filho lá mais. Nem eu, né? com toda certeza. E assim, são cenários. A gente poderia falar aqui de uma questão que é pouco pautada, que é o PEI, né? Que é o Planejamento Educacional Individualizado, que também é previsto em lei. Ou seja, cada criança que ela tem uma dificuldade de aprendizagem em maior ou menor grau, ela deve ser avaliada por uma equipe da escola, em conjunto com a equipe externa, como um neuropsicólogo, um neuropsicopedagogo ou psicopedagogo, para que juntos formulem material, adaptação, às vezes no tamanho da letra, por exemplo, para um deficiente visual, uma criança com baixa visão, enfim, adapte à demanda específica daquela pessoa. Mas, infelizmente, também não é muito bem cumprido, né? Então, são cenários. Infelizmente, o Brasil tem muito que melhorar em muitos aspectos. Não só nesse, né? E muitos mesmo. Muitos. Principalmente saúde. Nisso do que a gente está discutindo, nossa, seria tema para outro episódio. Um mês de programa. Ia ser mesmo. Aí teria que vir para o programa Acerto de Contas do Maciel. Mas engraçado, isso que você falou é bem verdade. Outra coisa que é bastante comum também hoje, que a gente vê, é a questão dos adultos recebendo diagnóstico, né, de
Bem, desculpa. Eu recebo muitos pacientes com suspeita. A suspeita é da esposa, ou do marido, ou de um filho, uma filha. Autossuspeita. Pais de pacientes já diagnosticados com TEA. Enfim, cenários. Mas é uma questão que a gente nota que vem aumentando também. A pergunta é, se hoje nós temos tantos pacientes, crianças e adolescentes sendo diagnosticados com TEA, por que não teríamos tantos adultos também? Então, são cenários, a gente sabe que houve uma modificação ao longo do tempo, que aí nos remete à questão genética, de causas e etc. Mas, sem dúvida, o paciente adulto ele pode ter TEA. O TEA na criança, ele vai ser um adulto com TEA também, né? É importante a gente saber isso. Mas a maior mensagem, Mari, é que aquele indivíduo no qual acredita que tenha algo que permeia ali o espectro do autismo, ele tem que entender que não caiu no colo dele aquilo. Foi uma questão construída ao longo do tempo. Porque o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, estava lá atrás. Não adianta dizer, a partir de agora, aos 20 anos de idade, eu comecei a ter uma dificuldade de socialização, ou então eu tenho dificuldade, eu não posso ver uma peça ornamental torta, eu tenho que ajeitar, e aí vão construindo a ideia. Não é bem assim que funciona. Então, por isso que nas consultas de pacientes adultos, é fundamental quem está presente. O pai, a mãe, o irmão mais velho, porque esses, né, vão nos trazer substrato ao que estava lá atrás. Ou seja, quem acompanhou, no caso, essa pessoa, essa paciente, desde da infância. De preferência. Mas, assim, no adulto, é muito, muito comum, eu, inclusive, com bastante frequência, peço uma avaliação neuropsicológica. E a avaliação neuropsicológica, a Tiziana vai, lógico, comentar, mas é um instrumento no qual nos dá a segurança também para avaliar quem é aquele indivíduo como um todo, do ponto de vista da psicologia, né? Das condições que podem sim estar dentro do espectro. Né, Tice? Na avaliação neuropsicológica, a gente tem como entender o funcionamento do cérebro daquela pessoa que está ali. Tá? Então, a gente monta uma bateria de testes, né? Não tem uma bateria fechada, formada, não. Né? Existem alguns testes que são padrão ouro, tá? Tanto para crianças bem pequenas, a gente consegue começar a avaliar com 2 anos e meio, né? A gente já fecha a avaliação neuropsicológica. E tem um padrão ouro para essa idade, tem padrão ouro para crianças acima de 6 anos e para os adultos. Né? E a gente... É um teste. Não, são vários. São vários, né? Então, testes, né? é uma bateria de vários testes. Tá? Então, um teste específico tem vários subtestes. E aí, muita gente chega pensando que eu quero saber o meu QI, né? Vou fazer a avaliação neuropsicológica pelo QI e tal. Para mim, o QI é o menos importante nessa avaliação como um todo. Né? Porque a gente vai entender como que funciona aquele indivíduo frente a diversos estímulos. Aí a gente vai, né? Todas as funções, memória, atenção, habilidades sociais, enfim. A gente vai vendo função por função e a gente levanta algumas hipóteses diagnósticas que funcionam também junto com o médico para fechar esse diagnóstico. Tá? Então, às vezes, vem um questionamento aí, né? Por exemplo, um adulto, e a gente está aí nessa dúvida se realmente é TEA, se não é, se tem outras comorbidades, porque às vezes tem o TEA e tem outras questões também por trás, né? E aí a gente consegue, nessa troca com o médico, fechar esse diagnóstico com mais segurança. E, a partir daí, propor outras opções de uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, um adulto chega com essa queixa que acha que pode ter o TEA. Mas, naquela época, a gente sabe que quando ele era criança, bebê, não tinha esses diagnósticos e nem tinham essas terapias como tem hoje. Né? E aí veio essa questão na minha cabeça aqui, eu acho que muita gente também deve estar perguntando em casa.
como não tinha essas terapias. E aí ele foi evoluindo, mas ele foi evoluindo para uma pessoa quase normal, mas ainda está dentro do espectro. Como é que isso pode influenciar? Ou como que chega, por exemplo, uma paciente assim, nesse tipo? Porque o normal seria, às vezes, sem as terapias, o paciente não evolui, não é verdade? Mais ou menos. Não? Digamos assim, vamos nos remeter ao tal do espectro. Tem pacientes que são muito sutis, que eles têm um maior comprometimento em determinada parte, digamos assim, do comprometimento de comunicação, socialização e padrão de repetição e restrição, mas com o passar do tempo ele se adapta, né? Adapta-se a quê? Eu vou dar um exemplo, tá? Uma criança que, quando pequenininha, gostava de brincar só, se isolava, ao longo do tempo foi crescendo e fez uma amizade apenas, e esse amigo dele era sempre aquela mesma pessoa. Um belo dia ele mudou de escola e ficou por muito tempo sem fazer uma amizade, até que lá na frente faz uma amizade apenas, e em paralelo ele pode ter alguma questão sensorial, ter algum padrão ou outro de repetição, ter uma ecolalia, às vezes um comportamento infantilizado. Então são sutilezas, e aí vai virar um adulto como? Um adulto que vai ter um ciclo de convívio muito reduzido, vai preferir um isolamento. Então, assim, ele vai ser muito funcional e ele nunca sofreu a ponto de necessitar de uma terapia, isso pela visão dos pais, por exemplo. Mas ele, com absoluta certeza, estava sofrendo bastante. Só que se adapta, né? E a gente tem uma questão também da psicologia, que muito tempo a psicologia foi tida assim, né, como uma coisa, quem vai para o psicólogo é porque é muito perturbado, é muito doido, né? Então a gente quem fazia terapia, né? Isso é verdade, é verdade. A gente carrega, o psicólogo tanto quem ia carrega esse pro estigma. psiquiatra como quem ia para o psicólogo, Isso. é verdade. Então, há algum tempo atrás, você não levava seu filho para o psicólogo assim, naturalmente, porque ele estava um pouco diferente, um pouco mais retraído, com menos amigos, né? Então, a gente ainda tem essa questão que ela é muito importante. E aí, às vezes, chega esse adulto, né, que você começa a puxar. Às vezes, não tem mais pai e mãe para acompanhar, né, não tem aquele irmão, ele chega só ou chega com a esposa, e você começa a puxar e ele vai trazendo esses comportamentos. Né, até a própria coisa da roupa. Não, eu só usava o preto, né, eu tiro todas as etiquetas aqui atrás, eu usava boné para esconder o rosto, né, aquele que você olha assim, eita, aquela pessoa ali é meio esquisita, fica ali no canto, né? Então, vem muito com essa demanda também. E aí a coisa da adaptação ao meio mesmo, né? Se você não tinha quem lhe favorecesse, você vai se adaptando dentro das suas condições. Do ambiente, né? É engraçado. Agora, desculpa, só uma fala que a Tiziana fez sobre a adaptação ao meio. A gente sabe que, por exemplo, crianças quanto mais precocemente diagnosticadas e que é feita a intervenção, maior a chance de um desfecho favorável. A gente não tem, lógico, como garantir que aquela criança vai ficar com um nível 1 de suporte. Mas quanto mais precoce, melhor. Por uma questão que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro, entre aspas, se moldar, não estruturalmente, mas se moldar funcionalmente, baseado nas demandas corretas que são impostas. Então, é como se em algum momento ali do desenvolvimento, o paciente TEA desvia e as terapias tentam recolocá-lo no que é esperado para a sociedade e para um comportamento próximo do típico, tá? E aí é o que a gente chama de neuroplasticidade. Você falou em neuroplasticidade. É até interessante, porque eu li uma vez sobre a questão da criança até os 2 anos, depois dos 2 anos, se eu não me engano, era como se fosse um marco que ela poderia regredir o que ela estava fazendo de terapia. Isso é verdade? Tá, tem um termo que ele não é comprovado cientificamente, chama poda neural. Existe uma teoria de que a criança, na verdade os adultos também, enfim, eles vão tendo podas neurais. O que é a poda neural? É como se o cérebro, de uma hora para outra, ele
retirasse certas coisas que não precisa, certas informações. Mas não tem tanto sentido porque tudo é necessário, principalmente quando está dentro de um contexto adequado, tá? E uma outra coisa chama TEA regressivo, que é aquela criança que vinha com o desenvolvimento neuropsicomotor habitual e ali, geralmente, né, por volta dos 14, 16 meses, 18 meses, tem regressão dos marcos, principalmente na fala, primeiro a fala e depois vem outros. Isso aí está muito bem descrito na literatura, a gente ainda não sabe o porquê, infelizmente, mas não é incomum ter regressivo, tá? Não é incomum. É tanto que pacientes que, quando chegam no consultório, que os pais relatam que vinha com bom desenvolvimento da fala e regrediu, a gente tem que ficar bem atento. Porque em neurologia, regredir nos remete a algumas hipóteses diagnósticas, lógico, dentre elas o TEA, mas tem outras também muito graves. Não TEA. Doenças neurodegenerativas, por exemplo, tá? Então, está descrito na literatura. Muito comum pacientes, pais, né, chegarem no consultório, doutor, meu filho suspeita que ele tenha TDAH e sai com o laudo do TEA. Porque, assim, como você bem mencionou, parte do TDAH, das observações, das manifestações, dos sintomas, podem estar dentro do paciente com TEA. Por quê? Elas são bem comórbidas. Tem muito paciente TEA com TDAH. Tem um artigo do ano passado, que foi feito nos Estados Unidos, com 40 mil pacientes autistas, e mostra que em torno de 35% deles têm TDAH. Tudo bem que é um artigo mega válido, mas eu ousaria dizer que é mais. Já tem outras publicações que apontam até 80%. Então, assim, o TDAH... É uma amostra bem grande, né? Muito, assim, é muito comum. Chegar no consultório com uma clínica de TDAH... É o TDAH apenas? É um TDAH com outras comorbidades do TDAH? Ou é um TEA com TDAH? Via de regra, eu uso muito a teoria do guarda-chuva, que é o quê? O paciente chega para mim com hipótese de TDAH, mas eu observo, é muito observacional, né? Muito. Tanto na observação direta do paciente, quanto nas questões feitas aos familiares, que tem outras coisas que não são do TDAH. E, por fim, é um TEA, ou seja, fazendo um guarda-chuva com TDAH e outras coisas mais. Não é isso, X? Até porque os sinais e sintomas que vão aparecendo ali, eles são muito parecidos, né? Então, o TDAH ele pode vir com as estereotipias que são características do TEA também, né? Então, a desatenção do TDAH ela pode ser tão forte que leva a um isolamento que você pensa que é aquele característico do TEA, né? A hiperatividade pode ser também aquela agitação que aparece no TEA, de você estar indo para um lado e para o outro. Então, é um diagnóstico que pode se confundir. E com a avaliação neuropsicológica, a gente consegue também fazer essa diferenciação, né, e fazer a proposta de que realmente é o TEA, de que é o TDAH, de que são os dois, de que tem mais alguma outra coisa também, porque ainda pode ter mais coisas, né? Pode vir junto também, no caso sim. o TEA junto com o TDAH. Sim, sim. E o TDAH sem a hiperatividade, porque todo mundo acha também que o TDAH tem sempre que vir associado à hiperatividade, né? Pode vir só com, assim, que é o predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo ou misto, né, que vem com os dois. E a questão também das medicações. Tem muita mãe também que fica com medo de quando, às vezes, chega, no caso, o filho, principalmente quando é criança, porque meu filho vai tomar medicamento tal e pode dar isso, pode dar aquilo. Chega muito assim no paciente? Demais, Mari. Assim, é um medo comum a todos, né? Meu filho vai ter que tomar remédio controlado. Acho que, assim, é um medo real, concordo. Mas é interessante saber que, assim, o remédio, quando ele é indicado, ele não é indicado para tratar o autismo, porque, como eu falei há pouco, o autismo não é uma doença. O medicamento é indicado para tratar as manifestações que, naquele momento, precisam ser, de alguma forma, contornadas. Então, um paciente hiperativo demais, ou um paciente agressivo, com ele
né, alta agressividade ou heteroagressividade, ou então um paciente excessivamente desatento. Então, nesses cenários, muitas vezes lançamos mão sim no medicamento. Orientar, lógico, os sinais de alguns efeitos colaterais podem acontecer, como que se dá a progressão da doença, mas é importante que, nesses casos, se for indicado o uso do medicamento, os pais e o paciente, quando é maiorzinho, entendam que não é um atestado de derrota, não é isso. 2, não significa dizer que vai ser um uso para sempre. E 3, não significa dizer que, fazendo o uso do medicamento, as outras condições de suporte devam ser abandonadas ou deixadas de lado. Jamais. É tudo em conjunto, né? Sim. É super bacana. E, gente, ó, eu sinto informar, mas o programa está acabando. É isso mesmo. E antes de terminar, primeiramente, agradecer a você de casa, que está deixando a gente entrar aí na casa de vocês. E pedir também para o doutor Marcelo e para a doutora Tice, deixo vocês à vontade para vocês falarem agora. Bem, acho que minha mensagem final é a de vigilância. Eu gostaria muito que os pais, cuidadores, avós, fossem vigilantes do neurodesenvolvimento dos seus filhos. Se eventualmente seu filho, enfim, seu familiar é autista ou tem suspeita de autismo, quanto a isso não tem como a gente mudar. A gente tem como mudar para uma intervenção precoce. E a intervenção precoce se dá através da suspeita e identificação precoce, como foi no caso do Pietro. Foi verdade. Então, essa é a minha maior mensagem. E outra, estamos em 2024, leiam, temos tanta informação robusta na internet, com dados relevantes, vão atrás. E aí, o Marcelo falou dos precoces, o meu recadinho vai para os maiores, né? Então, se o teu filho é um pouquinho maior, tá 10, 11 anos, está começando a apresentar alguns sinais que te chamam a atenção, não perde mais tempo, né? Não espera mais. E se você é adulto, se você se percebe, se encontra nessa dinâmica, acho que é importante também buscar aí uma avaliação, né? Não é incomum a gente ouvir que o diagnóstico libertou aquela pessoa, né? Então, o diagnóstico ele é ao contrário da derrota, ele é libertador. Ele te favorece a ir além, né? Ele te impulsiona e te dá condições de ir além. E é isso, não vamos parar. Gente, eu queria agradecer também ao doutor Marcelo, a Tice, e a gente fica por aqui hoje e fica ligadinho aqui na sua TV Metrópole. Inovação e alegria de segunda a sexta, a partir das 9 horas.